Olá, meus amigos internautas, sejam bem-vindos. Este é o canal Roberto Goldkorn. O Roberto Goldkorn é considerado por muitos um guru do amor. Ele está há 34 anos fazendo um trabalho importante no Brasil, ajudando as pessoas a conseguir, a encontrar a felicidade. Aqui comigo, Roberto Goldkorn, seja bem-vindo para esse nosso papo que hoje promete, Roberto. Muito obrigado, Samuel. Obrigado por ter vindo. Olha, eu gostaria de dizer também que o Roberto Goldkorn, ele é especialista em relações interpessoais e é o criador da grafologia arquetípica. E o nosso assunto hoje, o nosso tema é traição. Roberto, quais são os tipos de traição? Bom, Samuel, a gente sabe que quanto mais a sociedade se sofistica, mais os temas que são antigos, que são universais, são atemporais, também ganham sua sofisticação. Hoje você pode falar de traição virtual, né? Aquela traição que não se concretiza no físico, não vai às vias de fato, como dizia meu pai, mas não deixa de ser uma relação extra porque acontece através da internet, através das ondas do universo cibernético. Então, as possibilidades e as facetas da traição se multiplicaram muito, né? E ganhou várias formas, várias maneiras de se expressar. Mas o grande problema, o que torna a traição um assunto premente, um assunto que gera muita polêmica, é o fato dela provocar tanta dor, é o fato dela provocar tanto sofrimento, inclusive até a morte, né? Existem casos. Qualquer muitos, que lê jornal, que vê TV, vê que toda hora a gente está lidando com esse mix de ciúme, possessividade, destrutividade e traição. Até determinado ponto, a traição ela era física. De uns anos para cá, com o advento da internet, a traição também passou a ser virtual, e inclusive pelo telefone celular também pode acontecer isso com mensagens. Claro, né? claro. É muito difícil a gente ter uma resposta simples para responder a pergunta assim, por que as pessoas traem? Mas é mais fácil a gente entender o impacto da traição no outro, no traído. E esse impacto, a grande característica dele é a cultura. É o viés cultural que nos ensina desde cedo, desde pequenininhos, que a gente precisa e deve ter a posse do outro. Que amar está diretamente relacionado com a posse do outro. E não é a posse parcial do outro, é a posse integral. Total. A gente deve possuir, inclusive, como a gente estava conversando antes de entrar ao ar, inclusive os pensamentos e sonhos do outro. Aí seria demais, não, Roberto? Mas é o que acontece muito. A cultura do você está comigo agora, então eu tenho que dominar, eu tenho que controlar a totalidade do seu ser, que inclui inclusive o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Qual o pior tipo de traição? Aquela traição que se dá fisicamente ou a traição da lealdade entre as pessoas? Samuel, eu acho que o pior tipo de traição é aquela que se dá pelo rompimento do pacto interpessoal. O que é o pacto interpessoal? É quando duas pessoas contratam um contrato, né? Assim, eu serei leal a você, eu não vou esconder nada, eu vou falar a verdade, né? E você faz isso comigo? Faço. Eu vou ser leal a você, vou falar a verdade, não vou esconder nada. E esse pacto é quebrado. Muitas vezes esse pacto é quebrado antes da traição. A traição é uma decorrência da quebra desse pacto. Aí ela é muito grave. E quando quebra esse pacto, não há condições ou possibilidades de você prever qual a reação do parceiro ou da parceira. Não há uma possibilidade absoluta, mas se você contar pela estatística, eu posso dizer assim que 99% dos casos a reação vai ser muito ruim. Vai ser aquela reação que eu sempre ouço falar e que eu já experimentei comigo mesmo, né? Que eu já fui traído, do chão se abrir, né? De puxar o chão e você se encontrar flutuando num vago, aquela coisa que vem na barriga, aquele vazio, aquela sensação de perder o contato com a realidade. Então, é claro que isso não é agradável a ninguém, mas um dos alimentadores, um dos combustíveis que torna isso sempre mais terrível, né, sempre mais doloroso, é a cultura. Aquela cultura que nos diz
que nós devemos ter a posse do outro, dos pensamentos, das ações, do passado e do futuro, né? Eu tive uma grande professora, uma grande mestra, que era minha mãe, e desde pequenininho ela cantava para mim uma música que dizia assim: ninguém é de ninguém, na vida tudo passa. E ela vinha sempre me dizendo: meu filho, ninguém é dono de ninguém, ninguém tem o poder de controlar a vida do outro. E isso me serviu muito mais tarde, quando eu fui confrontado com problemas pessoais meus, né? E me ajudou a não pirar, me ajudou inclusive a entender que o cara, o mentalista, a primeira coisa que ele faz é o seguinte: por quê? Por que aconteceu comigo? Por quê? E o porquê é uma abelha zunindo dentro do teu ouvido. Certo. Né? Ele duplica o problema. Eu tenho um problema, né? Eu fui traído, eu estou me sentindo no chão, eu estou me sentindo inferiorizado, massacrado, mas eu sofro porque eu não consigo responder a pergunta que está no meu ouvido. Por quê? Por quê? E as gozações atrapalham muito? Aquela história, você é chifrudo, olha o chifrudo passando, isso atrapalha muito. Né? Isso faz parte daquilo que eu falei anteriormente, a cultura. Né? A cultura que torna a traição um crime hediondo, que torna a traição um crime hediondo, onde a vítima acaba se tornando uma pessoa, um cidadão de segunda categoria, o corno, o chifrudo, né? O marido traído, aquele sobre quem tem um anedotário imenso, e a mulher também. Então, quando você começa a se dessensibilizar, a fazer um exorcismo dessa cultura que é fantasiosa, que é mentirosa, que não tem base real, você diminui a sensação de agravo. Uma mulher me procurou um tempo atrás, desesperada, e a ponto de fazer uma bobagem. Eu deduzi que ela tinha uma arma na bolsa e tinha. E eu pedi para ela tirar a arma e deixar fora do meu consultório. E ela dizia no desespero: por que que ele fez isso comigo? Por que que ele fez isso comigo? É a traição da lealdade. Isso. Aí eu peguei a mão dela e disse assim: ele não fez com você, ele fez com a outra. Ah, você está brincando com uma coisa séria? Eu falei: não estou brincando. Pode parecer uma brincadeira, mas ele não fez com você, ele fez com a outra. Você sente que ele fez uma coisa com você, mas o fato dele ter se namorado de uma outra mulher não quer dizer que ele lhe odeie, que ele esteja fazendo isso para ele magoar, para ele ferir. Mas eu entendo que você sinta isso subjetivamente como um ferimento. Mas no momento que a gente tirar isso da sua cabeça, né, essa mística cultural de que ele fez isso com você, você vai se sentir melhor, você vai entender melhor isso, vai sofrer menos. E esse é o caminho. Ô, Roberto Goldkorn, sentimentalmente, o que ocorre entre aquele cidadão, por exemplo, que perdeu a mulher dele para uma outra mulher, ou a mulher que perdeu o marido para um outro homem? Porque hoje as relações entre pessoas do mesmo sexo é uma coisa que já se vê com naturalidade no Brasil. Sentimentalmente, claro, o que ocorre? Sem querer ser chato, mas a gente pode ver na escolha das tuas palavras, Samuel, o aspecto cultural muito forte, né? O homem que perdeu a mulher para uma outra mulher ou para um outro homem. Isso não existe. Porque como é que alguém pode perder alguma coisa que não lhe pertence? Né? As pessoas que estão na nossa vida estão alugadas. Elas estão em comodato. Né? Elas estão... Tudo... Ninguém é de ninguém. Na vida tudo passa. Mas quando você julga que alguma pessoa lhe pertence por algum pacto misterioso, aí você corre o risco de perder. E ninguém gosta de perder. Ninguém gosta de perder dinheiro, ninguém gosta de perder um compromisso, ninguém gosta de perder uma sessão de cinema, ninguém gosta de perder o gol no momento que você está assistindo futebol. Exato. E ninguém gosta de perder aquilo que você acha que lhe pertence, ou aquele ou aquela que você acha que lhe pertence. Então esse sentimento de posse de alguma coisa que não pode ser posse sua, em hipótese alguma, é o fio condutor de toda a tragédia. Você não é dono de ninguém, eu não sou dono de ninguém e nós não podemos ser posse de ninguém. Se a gente entender isso e se desde cedo as pessoas, os namorados, começarem a entender
que quem está ao seu lado está por um tempo, por uma caminhada que pode durar, a minha está durando 34 anos. Mas eu não sou dono da caminhada dela. E ela só está comigo enquanto ela vê na minha pessoa a possibilidade de crescer. E eu só estou com ela enquanto eu vir na pessoa dela a possibilidade de crescer. A hora que eu achar que eu não estou crescendo, que eu estou estagnando, com 34, com 35 anos, acabou. E as pessoas traem, então, por qual razão? Admiração deixa de existir? Qual é o principal ponto da traição? Esse motivo, ele é diferente do homem e da mulher. Eu não estou dizendo nenhuma novidade, especialistas já falam isso há milhões de anos. E é diferente também em camadas diferenciadas da população. Cada um vê de uma forma. Isso. Em geral, o homem trai porque ele, desde pequenininho, ele tem uma cultura permissiva. Na época do Chico Anísio, ele tinha um quadro em que ele dizia o seguinte: eu solto o meu bode, mas prendo a minha cabrita. O que é isso? É uma cultura que aparece na televisão, que está nos filmes, está nos livros, é reproduzida pelo meu avô, pelo meu pai, pelos tios, e que impregna a cabeça do menino. Ou seja, meu filho pode, minha filha não pode. O garoto nasce com um certo alvará, né, para pular a cerca. Se você vê os nomes que a traição masculina tem, elas são sempre mais leves do que o nome da traição feminina. Uhum. A mulher, quando trai, ela está traindo com T maiúsculo. E o homem, como trai, ele está pulando a cerca, ele está tendo um casinho, ele está fazendo aquilo que todo homem faz. Então, o próprio discurso, a própria escolha das palavras já denota o quanto a cultura é responsável por isso. Nós estamos conversando aqui com Roberto Goldkorn, que é especialista em relações interpessoais, e o nosso tema hoje está sendo traição. Um tema bastante polêmico e que atrai a atenção das pessoas, até porque quem, não é, Roberto, não teve ou não conhece o caso de alguém que viveu problemas seríssimos com relação à traição. É verdade. Uma coisa que é interessante a gente observar para entender o que há por trás é a estatística, né? Quantos crimes existem, que você conhece, você que está nos ouvindo, de homens que mataram mulheres alegando traição? Quantos crimes existem de mulheres que mataram homens alegando como motivo traição? Só por essa estatística a gente vê que o mesmo fato é diferente, completamente diferente entre homens e mulheres, né? Então, tradicionalmente, a mulher, quando trai, ela trai movida por fortes emoções. O homem, quando trai, ele trai movido por fortes atrações sexuais. Essas são as diferenças básicas. O homem trai quase como uma coisa atávica, né? Cultural, ele é treinado para isso, ele se sente mais liberado para isso. A mulher, quando trai, ela trai movida por alguma emoção forte, por alguma atração que vai além do sexo, né? Por alguma situação de que tem dois ângulos. Primeiro, em geral, em casa, ela já está vivendo com o seu marido, o seu companheiro, uma situação de profunda insuficiência afetiva ou sexual. E segundo, ela encontra alguém que se propõe a suprir essa insuficiência. Qual o conselho que você deixa aqui para as pessoas que passaram por uma situação de traição ou pessoas que provavelmente venham a enfrentar esse tipo de problema? Olha, o meu conselho é muito simples. Lembrar da música da minha mãe, né? Que ninguém é de ninguém, na vida tudo passa. Que nós não somos proprietários, nós não recebemos a chave do coração, da sexualidade, da alma e dos pensamentos do outro, né? Segundo, é preciso exorcizar essa cultura que torna esses atos como crimes hediondos e a gente parar de sofrer por situações que muitas vezes não são tão graves assim. E só são graves porque a gente foi ensinado, foi educado a entender
e aceitar que elas são gravíssimas. Romper o estereótipo, romper o modelo cultural, entender que nada pode estar acima, pode ser superior à nossa busca da felicidade. Não só a nossa busca da felicidade, a busca de fazer o outro feliz. Esse é o grande segredo. O Roberto Goldkorn, ele tem vários livros publicados, faz palestras em todo o Brasil. Inclusive, nós estamos deixando aqui o telefone de contato, e-mail, para que você possa entrar em contato com a equipe do Roberto Goldkorn e contratá-lo para fazer um trabalho aí em sua cidade. São muitos temas que você, entrando em contato com a equipe do Roberto Goldkorn, vai ficar sabendo sobre todos os temas que ele aborda e os conselhos maravilhosos, excelentes, que ele tem a dar para as pessoas, para as famílias, para os casais. Obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Samuel. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Até lá.